Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e a todas as pessoas presentes nessa sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 8ª sessão ordinária do ano de 2025. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, vereador Nilson Oliveira de Barcelos, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Abel David Serena. Presente. Albenir Roque Carvalho. Presente. André Luiz da Silva Royer. Presente. Claudemir Roth. Claudinei Vieira. Presente. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Nilson Oliveira de Barcelos. Presente. Wellington Ames Soares Gomes. Presente. Justificando a ausência do vereador Claudemir e do vereador Sidney, presente a maioria absoluta dos vereadores, declara abertos os trabalhos deliberativos dessa sessão. Convido o vereador Wellington Ames Soares Gomes que proceda à leitura de um trecho bíblico. Se o Senhor não construir a casa, os que edificam trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. Será inútil levantar cedo, repousar tarde, comer o pão do trabalho, pois ele concede sono a seus amados. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre sua recompensa. Como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche suas aljavas com elas. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 7ª sessão ordinária de 2025. Ata número 10, 2025. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura, realizada no dia 17 de março de 2025, às 19 horas, sob a presidência do vereador Abel David Serena e secretariado pelos vereadores Nilson Oliveira de Barcelos e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 7ª sessão ordinária de 2025. Conferida a chamada nominal dos vereadores, verificou-se a presença de número legal. Com a presença de todos os vereadores, o presidente declarou aberto os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Douglas Luiz da Silva para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciou-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 6ª sessão ordinária de 2025. Sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores, na sequência passou para um grande expediente. Foram lidos e votados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 05/2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 470 mil, sendo aprovada em primeira votação por unanimidade dos nobres vereadores. Projeto de lei 06/2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar especial até o limite de R$ 289 mil, aprovada em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei 07/2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar até o limite de R$ 1.440.000, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei 008/2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar especial até o limite de R$ 702.079,46, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei 09/2025,
que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento por meio de chamamento público com entidades sem fins lucrativos declaradas por utilidade pública, por lei municipal, estadual ou federal, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo 02/2025, que declara de utilidade pública a Associação de Futsal Interpulandiense, AF, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo 03/2025, que declara de utilidade pública a Delegação Esportiva de Futsal, DEF, aprovado em primeira votação por unanimidade. Na sequência, foram lidas as mensagens dos projetos de leis encaminhados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem número 10/2025, do projeto de lei número 10/2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial suplementar até o limite de R$535 mil. Mensagem número 11/2025. O projeto de lei número 11/2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial suplementar até o limite de R$60 mil. Mensagem número 12/2025. O projeto de lei número 2/2025, que acrescenta e altera dispositivos das leis municipais número 1782 e número 1783, de 17 de setembro de 2019, e lei número 1496, de 29 de março de 2016. Prosseguindo a sessão, foram lidas e encaminhadas ao Executivo Municipal as indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação número 58, de 2025, apresentada pelos vereadores Abel David Serena e Douglas Luiz da Silva. Indicação número 59, de 2025, apresentada pelo vereador Abel David Serena. Indicação número 60, de 2025, apresentada pelo vereador Nilson Oliveira de Barcelos. Indicação número 61, de 2025, apresentada pelos vereadores Abel David Serena e Douglas Luiz da Silva. Indicação número 62, de 2025, apresentada pelo vereador Nilson Oliveira de Barcelos. Indicação número 63, de 2025, apresentada pelo vereador Wellington Ame Soares Gomes. Indicação número 64, de 2025, apresentada pelo vereador Claudinei Vieira. Indicação número 65, de 2025, apresentada pelo vereador Albeneir Roque de Carvalho e Nilson Oliveira de Barcelos. Indicação número 66, de 2025, apresentada pelo vereador Claudinei Vieira. Indicação número 67, de 2025, apresentada pelo vereador Albeneir Roque Carvalho. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Wellington Ame Soares Gomes, Albeneir Roque Carvalho e Claudinei Vieira. Encerrada a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Nelly Grotti, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantem. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos nesse momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 05 de 2025. Projeto de lei número 05 de 2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. Projeto de lei número 06 de 2025, que dispõe sobre autorização para projeto de crédito adicional suplementar especial. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão.
Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 05 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 06 de 2025. Projeto de lei número 06/2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, suplementar e especial. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 06 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 07 de 2025. Projeto de lei número 07/2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional e suplementar. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 07 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 08 de 2025. Projeto de lei número 08/2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional, suplementar e especial. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 08 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 09 de 2025. Projeto de lei número 09/2025, que autoriza o Poder Executivo firmar o termo de fomento por meio de chamamento público com entidades sem fins lucrativos declarada de utilidade pública por lei municipal, estadual ou federal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 09 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo número 02 de 2025. Projeto de lei do Legislativo número 02/2025, que declara de utilidade pública a Associação de Futsal Itaipulandiense, AF. Autoria do vereador Albenir Roque Carvalho. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 02 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo número 03 de 2025. Projeto de lei do Legislativo número 03/2025, que declara a utilidade pública a Delegação Esportiva de Futsal, DF. Autoria do vereador André Luiz da Silva Royer. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 03 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei do Executivo número 13 de 2025. Mensagem número 13/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos pelo presente o projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Idoso do município de Itaipulândia, estado do Paraná.
e de outras providências para apreensão conforme o regimento interno deste poder. A criação do Fundo Municipal do Idoso do município de Itaipulândia representa um avanço significativo na garantia dos direitos da pessoa idosa em conformidade com o Estatuto do Idoso, Lei Federal número 10.741 de 2003 e demais legislações permanentes. Este fundo tem como principal objetivo viabilizar a captação e repasse a aplicação eficiente dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de ações voltadas ao bem-estar da população idosa do município. Por meio desse mecanismo, será possível financiar programas, projetos e serviços que promovam o inclusão social, a qualidade de vida, a proteção e o atendimento adequado aos idosos em situações de vulnerabilidade. A estruturação do fundo permitirá que os recursos oriundos dos diferentes fontes, como transferências governamentais e outras contribuições, sejam regidos de formas transparentes e eficazes, garantindo que os investimentos sejam direcionados para ações prioritárias e de impacto positivo na vida dos idosos. Além disso, o Fundo Municipal do Idoso fortalecerá a articulação entre o poder público, a sociedade civil e entidades assistenciais, potencializando políticas públicas voltadas para esse público e contribuindo para a construção de uma cidade mais inclusiva e socialmente justa. Desta forma, a instituição do Fundo Municipal do Idoso de Itaipulândia se apresenta como a medida essencial para consolidar a política de atendimento à pessoa idosa, assegurando recursos e condições adequadas para o desenvolvimento de ações que promovam a dignidade, o respeito e a valorização desse segmento da população. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei, contando com a colaboração dos nobres vereadores. Reiteramos ainda votos de consideração e apreço. Gabinete do Prefeito, Itaipulândia, Estado do Paraná, em 19 de março de 2025. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 68 de 2025. Indicação número 68 de 2025. Vereador Albenir Roque Carvalho indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui, a realização de estudos para aprimoramento do programa municipal de habitação, adequando o programa e as demandas atuais da população, possibilitando o acesso e moradia para maior número de municípios, incluindo aqueles que buscam atendimentos nas modalidades de moradia em terrenos do município, moradia isoladas, reforma e ampliação. Justificativa. O Programa Municipal de Habitação já é destaque por sua eficiência e pelos resultados alcançados. Contudo, o que se faz necessário sua reformulação, adaptados às necessidades presentes da população, devendo priorizar a ampliação do acesso a moradias, contemplando municípios que, por ora, encontram dificuldades para serem atendidos nas modalidades de moradia em terrenos do município, moradia isolada e reforma e ampliação. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho ao órgão competente.
Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 69 de 2025. Indicação número 69 de 2025. Vereador Nilson Oliveira de Barcelos indica ao prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Drui, a construção de calçadas nas laterais das ruas situadas no loteamento Fluxo, localizado no distrito de São José de Itavó. Justificativa: a construção de calçadas é essencial para assegurar a segurança no trânsito, criando um espaço seguro para os pedestres se deslocarem e ajudando a organizar o tráfego de veículos. Essas melhorias atendem a uma solicitação dos moradores que desejam condições adequadas para circulação, priorizando o bem-estar e a segurança de toda a comunidade. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 70 de 2025. Indicação número 70 de 2025. Vereador Nilson Oliveira de Barcelos indica ao prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Drui, que seja efetuada a reforma construindo coberturas de alta proteção ao calor e instalando assentos em frente às unidades básicas de saúde, localizadas nas comunidades São José de Itavó, Jacutinga e Caramuru. Justificativa: a reforma das dependências das unidades básicas de saúde das comunidades do município, bem como instalações de coberturas resistentes ao calor e assentos confortáveis, são medidas importantes para proporcionar qualidade nos atendimentos à saúde pública e conforto aos usuários e aguarda atendimento. Essas estruturas garantirão que os pacientes e seus acompanhantes possam esperar de maneira mais digna e segura. Pedimos que essa proposta seja considerada com prioridade, visando o bem-estar da comunidade. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 71 de 2025. Indicação número 71 de 2025. Vereador Abel David Serena indica ao prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Drui, que seja criada uma lei municipal beneficiando os servidores concursados no cargo de operador de máquinas leves, transformando esse cargo de operador de máquinas pesadas. Justificativa: vários servidores públicos municipais concursados para o cargo de operador de máquinas leves estão desempenhando as funções de operador de máquinas pesadas. No entanto, há uma grande disparidade salarial entre esses dois cargos, além de uma diferença significativa na carga de trabalho envolvida, considerando que deve haver equiparação salarial entre os servidores públicos que exercem funções semelhantes. Propôs a criação de uma lei que se reclassifique o cargo de operador de máquinas leves para operador de máquinas pesadas, ajustando assim o vencimento desses servidores ao valor correspondente ao cargo de operador de máquinas pesadas. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, por gentileza. Pela ordem, presidente. Dar os parabéns pela indicação. Eu, como servidor público, conheço também essa realidade aqui dos nossos operadores de máquina. Acho muito justo que seja feita essa análise. Colocar para o nosso executivo que faça um estudo aí dos demais cargos também, né? Acredito que o vereador Ney trouxe para cá esses dias a situação dos auxiliares administrativos, né? Na sua grande maioria estão desempenhando funções além do que estão no concurso, né? Do que eles passaram. Então, recebendo aí FG para fazer esse tipo de trabalho, outros estão em função em cargos de comissão, né? Porque o município também precisa que esses servidores façam o serviço. Então, colocar para o executivo que faça um estudo de todas essas situações para valorizar, como nós fizemos aqui no início do ano, né? Essa reposição salarial, mas também valorizar e readequar as funções e os salários aí de todos os servidores que se encontram
vamos dizer assim, num desvio de função. Então, dá os parabéns para você, presidente. Tem meu apoio aí nessa indicação. Senhor presidente, então, gostaria de iniciar dando os parabéns pela indicação. Grande parte das palavras do vereador Bena são as minhas, né? Eu ia dizer, por isso que a gente busca, nessa parte, equidade. Pois, se você analisar, eu vou falar mais dos operadores de máquina leve. Os mesmos já desempenham a função de operador de máquina pesada. Todos eles operam cada pouco uma pá carregadeira, uma reta escavadeira, cada pouco estão fazendo determinadas funções. Existem municípios que unificaram e criaram o cargo de funcionário do pátio de máquinas, onde todos fazem de tudo, dirigem, operam e tudo mais. Existem municípios que criaram operador de máquinas. Então, trator de pneu, né, esteira, escavadeira, todos são operadores. Aí vai do gestor, conforme a capacidade do funcionário, alocar ele na máquina que quiser. Eu acho isso louvável, né? Então, conforme a disponibilidade. Eu não consigo operar a escavadeira tão bem quanto outros, então eu vou para o trator e assim vamos fazer, não é? Só que esse pedido, com esta vez, e eu espero que agora saia, pois é uma promessa, inclusive, de campanha do nosso prefeito, é a 4ª vez que a gente pede. Estudos foram feitos, números foram pegos, projetos foram montados como exemplo e já explanados e protocolados. E até então essa classe ela não foi ouvida. Então, me coloco à disposição para seguir nessa briga. Convido todos os colegas vereadores também a fazerem esse pedido executivo. Pois, se nós analisarmos a grosso modo, todos os operadores de máquina leve já poderiam entrar com uma ação contra o município. Todos os operadores de máquina leve operam rolo, quando o seu Miguel não está. Todos operam várias funções. Todos dirigem, se precisar, né? Então, assim, a gente mostra que os funcionários do pátio eles são dispostos a ajudar. Todos os funcionários lá já se dispuseram, quando tem incêndio, aí junto no caminhão, apagar fogo e tudo mais. Isso mostra o quê? Que eles estão lá para ajudar, para servir. Então, nada mais justo do que equiparar. A questão dos demais concursados, como a gente citou já, então, por exemplo, os auxiliares administrativos, buscamos um estudo na regional, na nossa região aqui. A gente fez uma vez um estudo na 9ª Regional de Saúde, e pegamos o salário dos técnicos, dos enfermeiros, antes do piso. Pegamos os salários de todos esses daí, e Itaipulândia, por mais que todos falam que tenha recurso realmente, Itaipulândia estava muito atrás. Então o que a gente pede é isso, presidente. Digo os parabéns uma vez, o que a gente quer é equidade. Muito obrigado. Senhor presidente, quero aqui me colocar à disposição, junto nessa briga. Eu sempre digo que um funcionário, para ser cobrado, ele tem que ser bem remunerado. E essa é a minha posição. Inclusive, na primeira sessão dessa Casa de Lei, onde estava presente o nosso prefeito, eu fiz a cobrança dos administrativos do município de Itaipulândia, dos técnicos de enfermagem e dos operadores de máquina leve do pátio. Fiz na minha primeira sessão, porque, como o André falou aqui, nós somos conhecedor dessa realidade. Passamos o ano inteiro passado, mandato passado, cobrando esse aumento, mas infelizmente esse projeto não tramitou nessa Casa de Lei. E agora está aí mais uma indicação, e precisamos se unir à força, junto com os operadores, com os técnicos de enfermagem, com os cargos administrativos do município, e junto fazer a cobrança ao prefeito para que essa indicação, senhor presidente, se torne realidade e venha se tornar um projeto de lei, e que essas pessoas podem ser, sim, beneficiadas com um aumento de salário, que daí nós podemos cobrar com mais eficiência o trabalho de cada um. Não, muito obrigado. Quero fazer uso da palavra também, pela indicação que o Abel fez aí. Tem todo o meu apoio. Também agradeço a presença aí dos funcionários públicos, operador de máquina leve. Da mesma forma que o prefeito subiu na tribuna e comentou a questão do aumento salarial, vocês vão ter o meu apoio sempre, mas da mesma forma a cobrança também vai acontecer. Mas desde já,
Conto com o apoio também dos vereadores aqui para nós ter, né, essa indicação e ir à frente, não ficar parada sempre. Obrigado aos senhores vereadores pelo apoio. Eu acho que foi feito já outras indicações anos passados. Igual o Ney falou, não foi atendido. Então acho que agora o prefeito Lindolfo vai fazer um estudo, o impacto financeiro. E acho não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 72 de 2025. Indicação número 72 de 2025. Vereador Abel David Serena. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Montiz Rui, que seja criada uma lei municipal com o objetivo de estabelecer o plano de demissão voluntária para os servidores públicos do município, municipais de Itaipulândia, proporcionando a oportunidade para aqueles que queiram se desligar do serviço público possam fazê-lo de forma voluntária. Justificativa. O objetivo é garantir a indenização dos trabalhadores por tempo de serviço prestado, oferecendo soluções vantajosas e condições justas. A proposta visa proporcionar aos servidores que desejam se desligar do serviço público a oportunidade de fazê-lo de forma voluntária, com benefícios de compensações adequados. Essa medida contribui para a reorganização e eficiências da administração pública municipal. Além disso, é importante reconhecer que existem situações que o servidor, por diversos motivos, precisa desse desligamento e não pode ser prejudicados pelo tempo de serviço já dedicado ao setor público. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Essa indicação também eu fiz visando ao funcionalismo público. Hoje, às vezes, o funcionário ele não está mais com vontade de trabalhar naquela área. E daí ele não pede o desligamento para não perder, às vezes, as vantagens. Ou às vezes ele quer ir embora do município. Então, essa lei já existe em outros municípios também. Então, acho que o prefeito podia estudar isso aí e ver. Às vezes o cara está ali, ele não está mais assim, ele quer fazer outra coisa. Ele vai ter o direito de sair e não vai sair prejudicado. Então, conto com os colegas aí também para estar cobrando e a gente está levando aí ao prefeito essas demandas. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 73 de 2025. Indicação número 73 de 2025. Vereador Abel David Serena. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui, que seja instalado padrão de energia elétrica em todos os cemitérios do município, visando garantir melhores condições de infraestrutura. Justificativa. É necessária a instalação de energia elétrica nos cemitérios municipais para possibilitar a conexão dos equipamentos utilizados nas reformas e limpeza dos túmulos. A instalação de energia permitirá, além dos serviços essenciais, solucionar emergências quando necessário, realizar cerimônias, sepultamentos ou visitas no período noturno, proporcionando iluminação adequada, conforto e segurança para as famílias e para os funcionários que trabalham nesses espaços. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Fiz essa indicação também, já cobrei no passado, que seja colocado luz nos cemitérios. É claro que eu não quero ser enterrado no escuro, nem no claro. Mas eu acho que às vezes acontece de enterrar, às vezes, alguma pessoa à noite, como já aconteceu na época do Covid. Teve que estar correndo atrás de pendente lá e atrás de carro lá com bateria para alumiar lá. Então acho que pode ter lá sim um padrão, pode ter umas tomadas
Hoje, a maioria dos túmulos é de mármore, às vezes até os parentes querem ir lá dar uma polida para deixar mais bonito os jazigos. Então, acho que o prefeito vai colocar e peço a ele aí que coloque. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 74 de 2025. Indicação número 74 de 2025. Vereador André Luiz da Silva Royer. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Drui, a criação de um vale alimentação ou a distribuição de kits lanche para pacientes que precisam viajar a mais de 70 km em busca de tratamentos médicos. Justificativa. Muitas famílias de Itaipulândia enfrentam viagens longas e desgastantes, muitas vezes sem dinheiro para se alimentar. Isso piora ainda mais a situação de quem já está enfrentando uma batalha contra doenças e dificuldades financeiras. Essa proposta é um passo importante para garantir mais dignidade para os pacientes, oferecendo um apoio essencial durante esses momentos tão difíceis. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, gostaria de comentar um pouquinho sobre essa indicação ao senhor, aos colegas e a todos os presentes e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Esse pedido eu já fiz no mandato passado, mais um de tantos que não foram atendidos, com o intuito de quê? Muitas vezes tem pessoas de baixa renda que não têm a condição de estar almoçando quando se desloca para uma consulta em Foz do Iguaçu, né? E a gente poderia estar dando algum kit lanche para que essas pessoas tenham ali, aguentem algum pouco, né? Ou que a gente faça um credenciamento num restaurante lá. Por diversas vezes, nossos motoristas da saúde, que são uns heróis, todos muito bons por sinal, eles pagam do bolso o almoço, às vezes algum vozinho, alguma vozinha, algum doente. Isso acontece quase diariamente. Nós poderíamos sim. Eu entendo o lado também que a gente tem que cuidar por causa da questão da sujeira da van, né? Porque nós temos vans que saem daqui 5 da manhã e voltam 9 da noite. Então, estava doando sangue e pensando nessa situação quando peguei o kitzinho, quando saí do hemonúcleo. E é uma caixinha de papelão personalizada, bem bonita, onde tem já umas barrinhas de cereal, tem uma caixinha de suco, né? Tem uma bolachinha salgada, algo que dê para enganar a fome por um tempo. Pensem, a pessoa que vai a Curitiba, às vezes com a moedinha contada. A sorte que os nossos motoristas, como eu falei, são bons, ajudam, e às vezes param em locais baratos, não são como os motoristas de ônibus que param no Três Pinheiro. Pensa a pessoa que sai daqui para Arapoti, quanto tempo ela fica no carro, né? Então, assim, eu entendo que a gente já está auxiliando com o transporte, que é coisa que muitos municípios não fazem. Eu entendo que muitas vezes a gente está auxiliando já com a consulta, que é coisa que muitos municípios não fazem. Mas não custa nada mais a gente aflorar o nosso lado humano e ajudar nessa parte também para quem precisa. Então fica aí a indicação, peço o apoio dos colegas e fico à disposição para debater esse assunto com o executivo também. Quero parabenizar o vereador André por essa indicação e dizer assim que te apoio nessa briga. Isso se chama ter sensibilidade com a situação dos outros. Nós somos de um município rico, mas que tem muitas pessoas que necessitam, sim, da ajuda do nosso município, que muitas vezes não tem para fazer um lanche e mexendo já com a situação de saúde. André tem todo o meu apoio e digo assim, só não faz isso quem nunca passou por isso. Quem já passou por isso, com certeza o nosso prefeito é um cara que tem sensibilidade e com certeza, André, essa indicação tua vai se tornar projeto de lei e quem vai ganhar com isso são a população que mais necessita no nosso município. Senhor presidente, só gostaria de complementar, então, peço perdão por retomar a palavra, mas dizer a importância da nossa união aqui e da população concordando e apontando para nós as questões. Um exemplo foi um apontamento que a gente recebeu da questão da casa-abrigo em Cascavel. A gente tem casa-abrigo na região de Curitiba, né? A pessoa que está fazendo o tratamento lá. Por exemplo, tratamento de câncer, o pai que vai com o filho lá para o Pequeno Príncipe, tem uma casa de apoio, uma casa-abrigo. E a gente pediu essa casa-abrigo em Cascavel.
todos nós pedindo, a população realmente falando que realmente era interessante e necessário. Brilhantemente, dou aqui os parabéns ao secretário Fernando, que já levou essa demanda até o CISI. E graças a essa ideia que eu e o vereador Wellington escutamos da população, trouxemos para cá, os vereadores compraram, a população foi falando, agora todos os municípios que fazem parte do consórcio CISI terão a Casa Apoio em Cascavel. O CISI já correu atrás, né, e todos os municípios serão beneficiados. Então veja como é importante a nossa união e nós ouvirmos a população. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 75 de 2025. Indicação número 75 de 2025. Vereador Albenir Roque Carvalho indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Drui, que seja criado um programa municipal de regularização fundiária, destinado a promover regularização de imóveis ocupados por municípios que possuem a titularização de seus terrenos ou moradias. Justificativa. A presente indicação se justifica pela necessidade de promover a inclusão social e garantir o pleno exercício da cidadania para um número significativo de municípios em nosso município. Atualmente, muitos cidadãos enfrentam dificuldades para comprovar a propriedade de seus imóveis e que isso impede de acessar uma série de benefícios e programas oferecidos pelo poder público. Como exemplo, podemos citar a impossibilidade de participar de programas do município de subsídio, como o programa Luz Solar para Todos, ou programas habitacionais que exigem a regularidade da situação fundiária como critério de participação, além das restrições no acesso a programa benefícios. A falta de regularização fundiária acarreta insegurança jurídica e dificulta o desenvolvimento social e econômico dessas famílias. A regularização é um passo fundamental para garantir o direito à moradia, acesso a serviços básicos como água, luz e saneamento, e a possibilidade de realizar melhorias e investimentos nos imóveis. Muitas famílias de baixa renda não possuem condições financeiras para arcar com seus custos envolvidos no processo de regularização, que inclui despesas no cartório, honorários, advocatícios, taxas e outros trâmites burocráticos, sendo necessária a criação de um programa municipal que ofereça subsídio para auxiliar os municípios no pagamento dessas despesas. Diante do exposto, apresento essa indicação e certeza que o Executivo Municipal, sensível às necessidades da população, irá acolher essa proposição e implementar um programa municipal de regularização fundiária que beneficie a todos no município. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Queria parabenizar o vereador Bena por essa indicação. É algo muito importante na vida das pessoas, a qual não tem acesso legal a seu documento do seu imóvel, essa regularização. Em 2021 foi implantado aqui no município um programa chamado Habita Legal, que através de uma lei do governo federal chamado REURB, conseguimos fazer a regularização de vários loteamentos na época. Então, hoje estão em andamento já melhorias, como na Vila Vieira, você passa lá, você já vê sendo asfaltada. Você pegar para analisar, às vezes um pai de família, a vida inteira trabalha para comprar um lote. Infelizmente, às vezes esse lote está travado, algum problema judicial, algum problema familiar,
E quando esse pai falecer, o que ele trabalhou a vida inteira, o que ele lutou para conquistar, ele não vai conseguir deixar de herança para o filho, não tendo esse imóvel no nome. Então, além de você ter a dignidade de ter a moradia no seu nome, também uma indicação dessa, uma regularização fundiária, acabará por ajudar também nessa parte. Então, Bena, tem o meu apoio, que precisar, vamos lutar para estar trazendo a dignidade para essas famílias aí no nosso município. Senhor presidente, gostaria de parabenizar então o vereador Albenair, dizer que conte com o meu apoio nessa parte, é uma luta antiga. Quando conseguimos fazer o REURB, na gestão passada, foi algo muito gratificante. Pessoas de idade pegando a escritura na mão, emocionados, né? Agora sim, eles podem bater no peito e dizer que é deles, né? Ninguém toma. Muitos conseguiram já dar como garantia para pegar um financiamento, para dar uma melhorada na sua habitação. Então essa é a principal ideia aqui que eu vejo nessa indicação. Lá atrás a gente já tentou em Itaipulândia ter um número recorde de lotes que não estão atualizados no cadastro. As escrituras talvez até tenham, mas estão lá para trás, já foi vendido para outro, para outro, para outro. Às vezes só contrato. Já vi vários municípios que fizeram um parcelamento do ITBI ou porcentagem de desconto do ITBI, até onde tange o imposto municipal, e vai diminuindo. Então, eu acho que o que puder ser feito, a gente deve fazer nessa parte. Regulariza todos os lotes. O município só tem a ganhar com isso, né? Olha a loucura que foi a entrega de PTU agora depois que ela foi feita por GEL, que daí voltou ao nome original e às vezes aquele lote já tinha passado por 5, 6 donos. Foi uma bagunça, né? Então, conte comigo, vereador Bena. O que precisar dessa questão, estarei apoiando. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, passamos para a fase das considerações finais. Convido o vereador Albenair Roque Carvalho para fazer o uso da palavra livre. Cumprimentar o nosso presidente, os colegas vereadores, funcionários da casa, servidores municipais como eu que estão aqui presentes, nosso chefe de gabinete Laércio, secretário Everton, população em geral que está aqui nos acompanhando e também que nos acompanham através da transmissão. Falar um pouquinho das indicações que fiz hoje, um campo aí que a gente já tem um entendimento e um trabalho também, já agradecer de antemão o apoio dos colegas, como o André reforçou, é muito importante nós trabalharmos juntos aqui, para fazer com que essas demandas virem lei e cheguem ao anseio da população, atendendo às necessidades que elas têm. Nosso programa habitacional, sempre gosto de reforçar, foi uma das primeiras coisas que conseguimos fazer dentro do departamento. É modelo no estado, ganhou diversos prêmios, mas a gente sabe que como a vida das pessoas e das famílias, a gente precisa estar mudando isso constantemente. E precisamos aprimorar algumas áreas, algumas coisas dentro da nossa lei habitacional. Sei que muitos vereadores aqui, outros que já estavam na legislação passada, na legislatura passada, falavam sobre isso também. Então agora eu trago aqui uma indicação e trabalhando também dentro do departamento, a gente está buscando essas adequações. O nosso programa de reforma, então, a gente fazer uma alteração lá, possibilitando que a gente possa atender as famílias que têm casas financiadas pela Caixa, que já têm uma alienação, ou aquelas que já têm alienação pelo município, fazendo uma avaliação do imóvel, vendo se o imóvel comporta as duas dívidas, né, para que as garantias do município sejam preservadas também. Porque, como eu digo, às vezes a família construiu a casa, são 30 anos para pagar, ela vai ficar ali impossibilitada de acessar o nosso programa. E a realidade dessa família, ela muda, né? Eu sempre me coloco nessa situação. Eu tenho uma casa com 2 quartos, eu, minha esposa e minha filha, e de uma hora para outra ela engravidou e veio gêmeos. Então a gente já se viu apertado ali, tivemos que ampliar. E a realidade, eu acho que isso acontece na maioria das famílias, às vezes não é um filho, mas é um pai ou uma mãe que vem morar com você, que você precisa cuidar, você precisa adaptar um quarto, adaptar um banheiro. Então são situações que o município tem que estar apto para atender. Outra situação da nossa lei habitacional para aquelas casas na moradia isolada,
para quem já tem o terreno. Nós temos situações, eu falo lá no Caramuru, desconheço se temos algum outro loteamento aqui no nosso município com essa situação, onde as famílias compraram o lote e o lote está com uma cláusula resolutiva lá na escritura, impedindo ela de financiar pelo município ou pela Caixa. Nessa situação, a família está ali pagando, então, a sua parcela do terreno, que já está chegando aí 700, 800, alguns R$ 1.000, e ainda está pagando o aluguel. Então, a família está numa sinuca de bico, não sabe o que fazer, procura o nosso departamento, a gente não consegue atender por causa da alienação. Então, eu proponho ao nosso executivo que ajuste a nossa lei para que nós possamos fazer a quitação daquela sobra ainda do terreno. Às vezes falta aí 10, 15 mil, 20 mil para aquela família quitar o lote. Em vez de nós liberarmos 100, que é o que o nosso financiamento habitacional libera hoje, vamos liberar 120. Vamos fazer a quitação do lote, fazemos a alienação para o município, e aí essa família pode ser atendida pela nossa lei. Temos ali no Caramuru inúmeras situações dessas. Aí a família vai lá, constrói uma casa de madeira, só um puxadinho, porque precisa sair do aluguel, não está vencendo pagar. E colocando isso em números, se nós formos fazer hoje, por exemplo, uma quitação de 100 lotes a 50 mil, gastaríamos 5 milhões. Nós vamos fazer um loteamento hoje, com o município bancando a compra da área, a infraestrutura, eu tenho certeza que esse valor dobra ou até triplica. Outra realidade que nós estamos encontrando no município é a aquisição de áreas. Nós não conseguimos comprar, quem tem, às vezes não quer vender, ou até já está loteando, o entorno aqui do nosso município já está loteando, então está começando a ficar dificultoso a aquisição de áreas, para o município poder fazer loteamento, e uma iniciativa dessa daqui vai ajudar com que as famílias também comprem o seu lote, comprem o seu terreno, isso vai movimentar o mercado imobiliário, vai tirar essas pessoas do aluguel, sem que o município precise investir num loteamento, na infraestrutura e na compra da área. Também adaptar a nossa lei habitacional para aquelas famílias que não têm renda comprovada. Às vezes chega lá para fazer a inscrição, a gente tem que seguir o que está na lei. A gente sabe que aquela família paga o seu aluguel, faz a sua compra do mês, paga a sua energia, paga a sua água, mas ele não tem como comprovar essa renda, ele não tem no papel. Mas a gente hoje não consegue atender. Então, criar uma linha de financiamento para essas pessoas que não conseguem comprovar a sua renda, mas a gente sabe que ela vive o mês, os 30 dias do mês, ela está ali vivendo, está comendo, está pagando a sua energia. Então, ela tem a sua renda, ela só não consegue comprovar. E também situações para aqueles que não têm renda. Aí a gente subsidiar a casa, como foi feito já em outros anos, lembrando sempre que o nosso programa habitacional é um programa social, então nós temos que atender essas famílias em vulnerabilidade, essas famílias que precisam ainda mais da mão do município. Aumentar também as nossas cotas para idosos e portadores de necessidades especiais. Nós temos aí, hoje é 3%, aumentar essa cota. Nós aumentamos muito o nosso número de idosos aqui no município e também os portadores de necessidades especiais, porque agora os autistas também entram nas necessidades especiais. Então, a gente tem um número muito grande dessas duas cotas para atender. Falar um pouquinho também sobre a regulação fundiária, como eu já falei antes, agradecer o apoio dos colegas vereadores. Essa é uma lei, uma indicação que já vem, como o Hélio falou, de uma situação que aconteceu, onde a gente fez o reurb de alguns loteamentos, trazer isso então para os lotes isolados que nós temos no município. Como o Hélio falou, trazer uma segurança jurídica para essas pessoas, ela ter a sua matrícula, ter a sua escritura, possibilitando ela acessar os nossos programas habitacionais de reforma e ampliação, podendo acessar os programas de energia solar para todos, que a matrícula é essencial para esse programa. Também o município poder agir nessas áreas com serviços sociais, água, luz, né, melhoria da rua, das calçadas, como o Humberto falou, lá na Vila Vieira, quando a gente ia poder fazer isso se não tivesse feito um reurb. E um programa desse aqui, ele vai atender aquelas pessoas que às vezes não têm como regularizar o seu lote. E não, às vezes não é questão financeira, mas o nosso plano diretor, a nossa lei, impossibilita ela de fazer. Às vezes o lote dela só tem 10 metros de frente, que no passado podia. Hoje a nossa lei pede 12. Então ela só vai conseguir regularizar o seu lote dentro de um programa de reurb. Fora isso ela não consegue, por mais que ela queira. A nossa própria lei impede. A metragem mínima hoje é 300 metros. Às vezes no passado o cara comprou um lote aí com 150 metros. Fez um contrato de compra e venda, talvez não conhecia.
E não vai conseguir. Se ele não tiver dentro de um programa de reúbe, ele não vai conseguir regularizar a sua propriedade. Também os custos para essas regularizações são altíssimos, né? Então, o município, dentro de um programa de reúbe, pode buscar parcerias com o cartório, isenções de taxas e TBI, uma série de situações que o município pode fazer, ajudando para que essas famílias consigam a sua documentação, a sua segurança jurídica. Como o Herto falou, uma situação ali do pai, lutou a vida toda para ter o seu lote e na hora que ele vir a faltar, vai criar todo um problema ali para a família poder regularizar isso. Então, agradeço o apoio dos demais colegas, uma indicação que eu vejo assim, muito importante para o desenvolvimento do nosso município e para trazer aí a melhoria social para todas essas famílias. Meu tempo está acabando, deixar aqui os parabéns à Secretaria de Cultura e Esportes, quem esteve na praça ontem, um espetáculo, apresentação ali do pessoal de Cascavel, se não me engano. Foi muito bonito, dar os parabéns ao secretário Everton e o diretor Flávio, também toda a equipe que está lá, na Tchélia, já que toda a equipe da cultura está fazendo essas apresentações para o município, com certeza vai engrandecer demais a nossa cultura. Vi crianças ontem lá e falo da minha filha que ficou encantada com aquilo e eu tenho certeza que isso é um incentivo também para que as nossas crianças e os adultos participem das nossas oficinas culturais. Mais agradecer a presença de cada um, fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Queria agradecer a presença do vereador João Bosco de Foz do Iguaçu, também do ex-vereador Geraldo Martins, que está aí, vereador de São Miguel, o Takayashi, acho que é isso, né? Também os funcionários públicos, ex-vereador do Paraguai, pastor Jaime. Então, agradecer a presença de vocês, do Laércio. E esse povo aí, o povo que está aí dando sangue aí, às vezes saindo de suas casas aí, estão aí trabalhando aí em prol do voto impresso. Então, estão aí fazendo um trabalho em nome do Írio Vendrusco ali, que trouxe eles aí. A gente conversou um pouco hoje, vai estar conversando mais, dialogando. Muito obrigado aí. Não havendo mais nada para se tratar e cumprida a finalidade dessa sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária no dia 31 de março, conforme determina o regimento interno da Câmara Municipal. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.